Você sabe qual é uma das principais matérias-primas usadas na fabricação de móveis? São os painéis de madeira, como o MDP, mais utilizado nas indústrias, e o MDF, que é mais usado nas marcenarias. Juntos vamos descobrir como essa mudinha se transforma numa chapa de MDF. Nossa viagem pelo mundo do MDF, da semente ao móvel, começa aqui nessa fazenda de cultivo florestal de pinos. Antes da árvore ser plantada, é preciso selecionar as sementes. E o fruto é colhido assim, ó. O fruto está aqui. Este é o cone e este é a semente. Está dentro do fruto. Dentro do fruto. As sementes selecionadas são plantadas nestes vasinhos, chamados de tubetes. As sementes germinam aqui, na casa de germinação, onde recebem todos os cuidados necessários. Essas mudinhas estão com aproximadamente 1 mês, prontas para serem levadas para outro ambiente do viveiro. Aqui as mudas já estão um pouco maiores. Alexandre, o que acontece nesse local? Nessa fase, nós controlamos a água e fornecemos nutrientes de alta qualidade, que, associado aos melhores substratos, proporcionam o desenvolvimento de mudas sadias. Durante quanto tempo elas permanecem aqui? Aproximadamente 7 meses. 7 meses, para daí já ir para o plantio. Depois de 7 meses lá no viveiro, essa mudinha já está desse tamanho e pronta para ser plantada. Na Bernec são plantadas aproximadamente 7.000 mudas por dia. Quais os cuidados que tem que ter com essas árvores? Importante que seja controlada as formigas cortadeiras, com uma isca formicida, um produto químico, e também as plantas daninhas. E quanto tempo demora até essa muda ficar pronta para a colheita? A muda demora aproximadamente 17 anos. Essas árvores aqui foram plantadas há quase 2 décadas e agora chegou a hora delas serem colhidas. Como será que funciona esse processo? Será que eles usam motosserra, serrote? A colheita aqui, como vocês podem ver, é totalmente mecanizada. Não estamos usando mais quase motosserra, é muito raro, é só mecanizado. Antes era na serra, no serrote, na mão. Trabalhando com um sistema com motosserra, né, manual, você precisaria aí de 70 a 80 homens. E hoje, no sistema mecanizado, aí, com 3 pessoas, você já faz a produção equivalente. A colheita é feita todos os dias, porque a empresa tem um planejamento de colheita, então nós só colhemos aquilo que a floresta cresce, né? E nós temos plantios de todas as idades, então é possível colher todos os dias, em todos os anos. Com as toras já sem galhos e cortadas em um tamanho padrão, elas são colocadas no caminhão e serão levadas para a fábrica de painéis de madeira. Já estamos aqui na fábrica que produz painéis de MDP e MDF. Quando as toras chegam das fazendas de cultivo florestal, elas ficam armazenadas aqui neste pátio. Olha só quanta madeira! O
processo de produção começa com as toras sendo descascadas nesta máquina. Dentro do tambor descascador, as toras chocam-se entre si e a casca do pino se solta e as toras descascadas seguem então para a próxima fase do processo, que é a picagem para a geração dos cavacos. Olha como ficam os cavacos, mas nem todos eles serão aproveitados na produção de painéis de MDF. Por quê, Ivan? No picador são gerados cavacos de diversos tamanhos e é necessário fazer uma classificação desses cavacos nessa peneira para selecionar aqueles que estão ideais para o processo de produção dos painéis de MDF. E aqueles que forem descartados? Os cavacos descartados são utilizados juntamente com a casca de madeira que foi gerada no processo de descascamento como biomassa. E essa biomassa será utilizada como? Essa biomassa é utilizada na caldeira, onde ela é queimada para gerar o calor que é utilizado nos diversos processos de produção aqui da fábrica. O processo de queima de biomassa possibilita que esta indústria gere mais da metade de toda a energia consumida. Os cavacos selecionados são cozidos e amolecidos no digestor, que funciona como uma grande panela de pressão. E neste equipamento, a madeira é desfibrada, ou seja, os cavacos são transformados em fibras. Na sequência, as fibras recebem uma aplicação de resina sintética e depois são secas com ar quente para obter umidade adequada. Aqui inicia-se mais uma fase no processo de produção dos painéis de MDF, a formação do colchão de fibras. Como que é esse processo, Ivan? Ele começa com o Fiber Beam, que é um equipamento que faz uma dosagem constante de fibra para o processo. Em seguida vem a formadora, que deposita as fibras sobre uma cinta de transporte que nós chamamos de cinta de formação. O colchão segue em frente, ele está formado, porém ele tem uma superfície um pouco irregular, e ele passa por uma equalizadora que tem a função de justamente aplanar, tornar essa superfície do colchão mais plana. Em seguida vem a pré-prensa, que tem a função de retirar o excesso de ar do colchão de fibra. Outros equipamentos que se seguem são equipamentos de controle da qualidade do colchão em si e de melhora também das fibras para a próxima fase do processo. O equipamento que nós temos aqui é esse raio-x, que faz a varredura por toda a direção transversal do colchão para garantir que ele tenha a mesma densidade em toda essa direção. Em seguida, tem o equipamento de spray que faz a aplicação de microgotas de água sobre a superfície do colchão e isso vai conferir ao produto final uma superfície mais compacta. Aqui é o coração de todo o processo. Essa prensa contínua de última geração faz com que o painel de MDF seja realmente concebido. Através de pressão e calor, todos os componentes são unidos. O MDF é considerado produto complexo porque ele envolve diversas matérias-primas e diversos processos durante a sua produção. Depois de todos esses processos, pela primeira vez é possível ver o painel de MDF quase finalizado. Olha só como ele ficou. A sigla MDF significa Medium Density Fiberboard. Em português, seria painel de fibra de madeira de média densidade. As chapas saem da prensa a uma temperatura de 150 graus e precisam ser resfriadas antes de serem empilhadas para climatização. Impressionante é como tudo é automatizado. Ninguém coloca a mão em nenhum processo. A chapa sai da prensa com muita temperatura e caso ela fosse empilhada com toda essa temperatura, correríamos o risco da resina, que faz parte do painel, se degradar e ela acabaria perdendo propriedades físico-mecânicas. Depois do resfriamento, a chapa é empilhada, segue para a climatização e após a climatização ela passa pelo lixamento e corte. E todos os equipamentos funcionam como uma complexa sinfonia, regidos nesta sofisticada sala de controle. Como vocês podem ver pelos equipamentos que nós temos aqui, existe bastante tecnologia. É aplicada muita tecnologia no produto durante a produção. Os painéis de MDF são comercializados de duas formas, revestido ou natural, que nem estes, que não receberam nenhum tipo de acabamento.
Toda vez que um cliente compra um produto natural, sem revestimento, ele tem a opção dele mesmo aplicar o acabamento final, seja uma pintura, uma laca ou um revestimento com lâmina de madeira, por exemplo. Em escala, a indústria também pode revestir as chapas com BP, um revestimento melamínico em baixa pressão, em várias opções de cores e texturas. Estamos vendo o BP branco, que é um dos mais usados no mercado. O processo de produção aqui na fábrica terminou. Agora estes pacotes de MDF irão para diferentes destinos em todo o Brasil e serão usados em diversas aplicações, como artesanatos, construção civil, para embalagens e, é claro, móveis, que representam o seu maior uso.